As notícias de hoje, 16 de abril de 2018, em R7 Brasil. Juiz autoriza 42 testemunhas no processo do quadrilhão do MDB. Alves, Loures, Gedel e Cunha estão entre os réus. Montagem folha preso. O juiz da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Marcos Vinícius Reis Bastos, acolheu o pedido do MPF, Ministério Público Federal, e autorizou o depoimento de 42 testemunhas no processo contra integrantes do chamado quadrilhão do MDB da Câmara dos Deputados. Entre os réus nesse caso estão os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha, MDB-RJ, e Henrique Eduardo Alves, MDB-RN, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, MDB-BA, e o ex-assessor da Presidência da República Rodrigo Rocha Loures. Veja também: Coronel intermediou R$1 milhão em nome de Temer, diz MPF. Funário entrega documentos para provar repasses a pedido de Temer. MPF denunciou amigos de Temer 6 dias antes da prisão. Os 12 suspeitos. Quem é quem no quadrilhão do PMDB apontado pela PF? O caso foi desmembrado do processo que tramitava no STF, Supremo Tribunal Federal, e enviado para a primeira instância após a Câmara dos Deputados negar o prosseguimento da denúncia em relação ao presidente Michel Temer. Na semana passada, Reis Bastos aceitou a denúncia e o aditamento feito pela Procuradoria da República no Distrito Federal para a inclusão do ex-assessor de Michel Temer, José Yunes, do amigo do presidente, o coronel João Batista Lima Filho, e de 3 operadores ligados ao ex-deputado Eduardo Cunha. As 42 testemunhas a serem ouvidas são as mesmas indicadas pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot na denúncia apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2017. A maioria das testemunhas são colaboradores da Justiça. Entre eles, estão o doleiro Alberto Youssef, os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht, os ex-executivos da empreiteira baiana Cláudio Melo Filho, Alexandrino Alencar, Benedicto Júnior e Pedro Novis, os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa, Nesto Cerveró e Eduardo Costa Musa também serão convocados para depor. Outro nome da lista é o ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas Nelson Melo, histórico na denúncia oferecida por Janot e ratificada pelos procuradores do MPF-DF. Os investigadores apontam que os integrantes do grupo político do MDB da Câmara dos Deputados teriam praticado ações ilícitas em troca de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos, como Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados. Michel Temer, segundo a denúncia, seria o líder da organização criminosa desde maio de 2016. Em relação à inclusão de Yunes e do Coronel Lima, os procuradores afirmam que o aditamento traz novos e robustos elementos probatórios obtidos nas investigações conduzidas pela FT, Força Tarefa, a partir de documentos coletados na Operação Patmos. Segundo a denúncia, o esquema permitiu que os denunciados recebessem pelo menos R$587 milhões de propina. Reajuste do Bolsa Família ainda está indefinido, diz Planejamento. O ministro diz que fila de espera do programa foi zerada. Jefferson Rude, Agência Senado. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse nesta segunda-feira, 16, que o governo ainda está avaliando o reajuste do Bolsa Família neste ano. Colnago falou sobre o assunto após anúncio de revisão de benefícios sociais. Há menos de uma semana, o novo ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, havia afirmado que o reajuste do programa ainda não estava definido, mas que poderia ser anunciado este mês ou em maio. As propostas estão colocadas, há uma discussão ainda dentro do governo para a definição dos percentuais, da forma de fazer esse reajuste, e acredito que ainda em abril ou maio teremos essa definição e o anúncio do reajuste do Bolsa, disse na ocasião. O antecessor Osmar Terra chegou a dizer que o reajuste seria anunciado em março, o que acabou não ocorrendo. Beltrame acrescentou que o governo pensa em um reajuste maior que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Em junho de 2016, o governo, com Michel Temer ainda como interino na presidência da República, reajustou o programa em 12,5%. Revisão hoje. Beltrame anunciou o cancelamento de 5,2 milhões de benefícios do Bolsa Família. Segundo o ministro, antes havia uma avaliação anual,
cruzando o cadastro único com a relação anual de informações sociais. Agora, o cruzamento é feito antes, no momento de análise do pedido, caso haja inconsistência de declaração da renda. Ultrapassando o limite, o pedido é negado. A junção dessas bases de dados nos oportunizou melhorar a focalização do programa, não só da manutenção, mas da concessão do benefício, disse o ministro. Beltrame acrescentou que foi possível zerar a fila de espera do programa em 2017, que reunia cerca de 1 milhão de famílias, cenário que permanece estável em 2018. Aécio diz que houve ilegalidades no processo da PGR contra ele. Aécio será julgado pela primeira turma do STF nesta quarta. Jonas Pereira, 18 de outubro de 2017. Agência Senado. Na véspera do julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, o senador Aécio Neves, PSDB, MG, voltou a procurar a imprensa para tentar se defender da denúncia contra ele. Em conversa com jornalistas, nesta segunda-feira, 16, Aécio questionou ilegalidades no processo, disse que a PGR, Procuradoria-Geral da República, falseou informações e que acredita na dimensão dos ministros do STF, que podem torná-lo réu nesta terça-feira, 17. Decisão do STF se cumpre, disse, com a expectativa de que a primeira turma do STF vai aceitar a denúncia nesta terça. Aécio declarou que ninguém transformado em réu é considerado culpado a priori. Veja também: PGR reitera pedido para que STF receba denúncia contra Aécio Neves. Procuradoria quer que STF receba denúncia e torne Aécio Neves réu, principalmente com as fragilidades dessas acusações, seja em relação à obstrução de justiça ou em relação a esse empréstimo que não envolveu dinheiro público. Qualquer investigação vai mostrar que isso foi uma construção envolvendo Joesley e membros do Ministério Público, reforçou. Ele reclamou que não teria havido investigação no processo e também criticou a celeridade da elaboração da denúncia pela PGR, o que teria impedido que conferências sobre os fatos fossem feitas. O lamentável é que a ânsia de punir impediu aquilo que é normal, o inquérito. Se tivesse havido investigações, minhas alegações teriam sido comprovadas. Ele disse ainda que se a justiça falta hoje a um, amanhã faltará a outros. O senador justificou a coletiva de imprensa, convocada na véspera do julgamento por sua equipe, como uma forma de se contrapor com suas armas ao tsunami de informações que o atingiram. Ninguém foi lesado, a não ser eu e minha família. Aécio afirmou ainda que suas tratativas com Joesley Batista, dono da JBS, sobre um empréstimo de R$ milhões ocorreram entre pessoas privadas e que não envolveram dinheiro público. Qual empresa pública foi prejudicada por conversas com Joesley? Questionou Aécio. O parlamentar disse que Joesley Batista, ao gravá-lo, tinha uma encomenda clara e recebeu benefícios por ela, com o acordo de delação premiada. Também disse que, em trecho de outra conversa, os irmãos Batista afirmaram anteriormente que o senador nunca fez nada por eles, assim como já havia afirmado em artigo publicado na Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, 16. Aécio disse que cometeu um erro, mas não cometeu qualquer irregularidade. Não serão 20 minutos de uma conversa infeliz que vão definir minha história, declarou na coletiva de imprensa. Agências de publicidade fazem acordo de leniência com a ex-deputado André Vargas está preso em Curitiba. José Cruz. Agência Brasil Ago, Advocacia Geral da União, o Ministério da Transparência e CGU, Controladoria Geral da União, e o MPF, Ministério Público Federal, celebraram o primeiro acordo de leniência conjunto com duas empresas de publicidade. Firmado na sexta-feira 13, o acordo vai garantir a devolução de R$ 53 milhões a órgãos públicos prejudicados com o pagamento de propina em contratos assinados por influência do ex-deputado federal André Vargas. Sem partido PR, o esquema foi descoberto durante as investigações da Operação Lava Jato. O acordo envolve as agências de publicidade FCB e Malenlo, à época, denominada Borghillo, dono da empresa. O publicitário Ricardo Hoffmann foi condenado em 2015 por corrupção e lavagem de dinheiro após firmar contratos com a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Saúde e repassar parte dos valores recebidos a empresas controladas por André Vargas.
Veja também André Vargas diz que não usou compra de casa para lavar dinheiro. Supremo mantém ex-deputado André Vargas na prisão. Ex-deputado André Vargas é o primeiro político condenado na Lava Jato. O tribunal nega recurso e mantém prisão do ex-deputado André Vargas. STJ nega pedido de André Vargas para migrar para semiaberto. Os contratos a que se referem às investigações ocorreram entre 2011 e 2014. De acordo com a AGO, as negociações em torno da leniência tiveram início em 2015, após as empresas procurarem a CGU, além da Caixa, que receberá real 34,9 milhões, e do Ministério da Saúde, que terá real 5,8 milhões, serão ressarcidas a Petrobras, com R$ milhões, a BR Distribuidora, com real 3,2 milhões, a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com real 1,8 milhão, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com R$ 168,000, e o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com real 3,8 mil. A Advocacia Geral da União informou que os valores já foram depositados judicialmente durante negociações anteriores feitas somente com o MPF. Com o acordo de leniência, as empresas se comprometem a interromper a prática de qualquer ato ilícito e são obrigadas a colaborar com as autoridades fornecendo informações sobre as irregularidades praticadas. Em contrapartida, mantém o direito de firmar contratos com o poder público, pois não serão responsabilizadas pela CGU devido aos fatos informados no acordo. Além disso, o valor das multas que seriam aplicadas foi reduzido. Caso descumpram os termos do acordo, as empresas deverão apresentar esclarecimentos no prazo de 30 dias e, se os problemas não forem sanados, perderão os benefícios e poderão ser responsabilizadas judicial e administrativamente. Histórico. A Borghillo contratou as agências Enoise, Luiz Portela, Conspiração, Sagazes. Lui orientou que pagamentos de bônus de volume, comissões pela veiculação, fossem feitos às empresas Limiar e LS, controladas por André Vargas e seus irmãos Liane e Milton. Para justificar os recebimentos, a Limiar e a LS simularam a prestação de serviços. Além de Ricardo Hoffmann e André Vargas, a Justiça Federal condenou em 2015 Liane Vargas, irmão do ex-deputado André Vargas, que chegou a ocupar a vice-presidência da Câmara dos Deputados. Foi cassado em 2015, depois de exercer 2 mandatos como deputado federal pelo PT. Ele foi acusado de envolvimento em negócios com o doleiro Alberto Iosef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, por participação em um esquema de lavagem de dinheiro. Tribunal do RN / pagamento de licenças prêmio a juízes após publicar na última quarta-feira, 11, uma resolução que dava direito a 3 meses de licença aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte como prêmio por tempo de serviço. O Tribunal de Justiça afirmou que não vai realizar o pagamento dos benefícios não usufruídos. A decisão foi apresentada nesta segunda-feira, 16, pela presidência do TJRN, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O texto determina o indeferimento e arquivamento de todos os requerimentos de concessão de licença-prêmio e ou conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos pelos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o TJRN, a medida prevalece até o julgamento do recurso extraordinário em tramitação no STF, Supremo Tribunal Federal, que avalia a premiação de membros do Judiciário por tempo de serviço. Esta norma suspende, até posterior determinação, os pagamentos de conversão de férias e ou licença-prêmio em pecúnia de magistrados e servidores da Justiça Potiguar, diz o tribunal, em nota. Na portaria assinada na semana passada por 13 desembargadores potiguar, o direito seria destinado a cada membro do Poder Judiciário após cada quinquênio ininterrupto de exercício. Em 6 meses, 14 jornalistas morreram na América Latina. Houve 25 casos de agressão no Brasil. Getty Images. Joerg Koch. 22 de julho de 2016. Em seu informe semestral publicado após uma reunião em Medellín, na Colômbia, a Sociedade Interamericana de Imprensa, CIP na sigla em espanhol, alertou para um cenário preocupante para o exercício do jornalismo no Brasil e na América Latina. Nos últimos 6 meses,
14 jornalistas morreram no exercício da profissão na região, 2 deles no país. Além disso, houve aumento no número de repressão, ameaças e perseguição digital aos comunicadores latino-americanos. Segundo a CIP, a morte de 3 jornalistas equatorianos por uma dissidência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, é uma oportunidade de reflexão para empresas e profissionais. Qual o nosso papel na defesa das liberdades fundamentais de expressão e imprensa? Questionou a entidade em nota. Sistematicamente temos nos pronunciado de maneira enérgica contra assassinatos e desaparições de jornalistas. Dos 14 jornalistas mortos nos últimos 6 meses, além dos 3 equatorianos vítimas das Farc e 2 brasileiros, 4 são mexicanos e 2 são guatemaltecos. Houve uma morte em Honduras, assim como em El Salvador e na Colômbia. A CIP alerta que donos de jornais e jornalistas têm sido vítimas constantes de intimidações e acusações no continente. Às vezes, as agressões chegam a ser físicas, especialmente em países como Bolívia, Venezuela e Cuba. No caso do Brasil, a entidade diz que apesar da queda no número de agressões a jornalistas com a diminuição de protestos contra o governo, há, principalmente na internet, campanhas de difamações contra o trabalho jornalístico por parte de movimentos que se dizem apolíticos. A CIP lembra ainda que em 6 meses houve 25 casos de agressão a jornalistas no país, 7 de ameaças e 2 de vandalismo contra empresas. Entre os mortos, estão o radialista Jefferson Pureza Lopes, da Rádio Beira Rio, de Goiás. O Wellington Beiar Brison foi morto em Cacoal, Rondônia.